Olha, o respeito que se diz hoje aí de cumprimento e essa referência que a pessoa chega e fala assim, poxa, eu estou me humilhando, eu sou da época ainda que para entrar, e se o sensei estivesse dentro do tatame, para a gente entrar lá, a gente já se fazia referência com um joelho no tatame, o outro em pé, saudava, depois que entrava, vinha, ajoelhava com os dois em frente o sensei e o mestre. Entendeu? É fundamental quando você chega e cumprimenta o outro com todo respeito, porque ele é superior a você em qualidades, tá? Não é porque está com uma faixa diferenciada, é as qualidades que ele tem, os anos que ele tem, dezenas e dezenas de anos na sua frente de caminhada. Foram anos e anos de prática. E quando veio as competições, existiam competições? Sim. Ou eram os famosos desafios da época? Não, desde que comecei já existiam as competições, né? E também os desafios. Então a gente estava sendo preparado pelo sensei, o professor estava nos preparando, de repente chegava outro de outra academia, de outra facção, e já falava assim, eu estou com 10 alunos lá, vamos fazer 10 lutas aí. E aí o confronto era... E qual era a regra? Tinha uma regra? Era um vale de hoje, era um vale tudo de antigamente? Era um quebra-pau mesmo, porque tinha batistaca, torção de pé para fora e para dentro, né? Tornozelo, joelho, eu não queria nem saber. Ou você batia, você já ia para o hospital, né? Então era para valer mesmo, não tinha esse negócio, não, aqui vamos fazer o seguinte, primeiro round é seu, o segundo é meu, e aí a gente fecha. Nessa história, o senhor mais fez os outros bater, desistir, ou o senhor também já teve que desistir várias vezes? Abre o jogo aí, velho. Gente, não é pelo meu tamanho, né, e o meu peso, que eu custei chegar no peso galo, eu já me tornando adulto, eu era mosca, e já entrava no peso galo, porque não tinha, né, o menos era o galo, era o primeiro, então eu tinha que entrar no galo, mesmo não sendo. E aí foi, quando eu atingi mesmo meus 50, 51 quilos, poxa, eu pegava um indivíduo com 70, com 80, isso até se fosse disputar um judô era dessa forma, né? E no jiu-jitsu, quando foi abolido mesmo, jiu-jitsu fundou, a federação foi fundada, piorou, porque aí, em vez de eu pegar o cara 20 quilos mais do que eu, comecei a pegar 40, 50, né? Mas é o seguinte, poxa, quando me perguntam, você já apanhou, mestre, ou apanhou muito, eu digo, puxa vida, foram tantas as derrotas que eu não sei quantas. Vitórias eu tenho como que eu pego as fotos, eu pego as medalhas e falo, se eu venci, fui campeão, bicampeão e por aí afora. Mas derrotas eu não tenho como contar que foram tantas. Eu acho que por isso que eu fui de tanto apanhar, eu fui desenvolvendo e Deus me deu essa força, essa qualidade de saber apanhar, que é muito importante você saber que o adversário foi superior a você. Esse é um respeito que a gente tem que adquirir, quer queira, por bem ou por mal, né? Respeitar o seu oponente, seu adversário. Todo mundo que chega perto do senhor, quando a gente conversa com as outras pessoas e pergunta, fala uma característica do mestre Newton Leão, as pessoas que te conhecem, a maioria delas fala humildade. Isso é a principal característica de um grande mestre, ser humilde? Olha, na realidade é que eu digo, eu fui aprendendo com aqueles que passaram na minha vida, porque eu não saí do meu primeiro professor, do meu sensei, eu não abandonei a academia, eu saí para montar a minha turma, a minha equipe, da qual com o aval dele, com toda a cobertura dele, né? E Deus é tão bondoso comigo que eu digo benigno mesmo, tá? Sou um homem iluminado, sou abençoado, porque você pode contar um por um, que teve 4 mestres na vida dele, assim, passando para ele, exclusivo, determinado para ele mais de um ano, a 0800, porque você é uma pessoa bacana, humilde, gostei de você, entendeu? Não paguei e não pedi, vieram. Então, isso é dádiva de Deus, eu acho que é um presente valoroso demais. Poucos tiveram essa oportunidade que eu tive. Quais foram os seus principais mestres, seus professores? Mestre Zoni, né? O Edson Izoni, famoso, que o pessoal também conhece, está na história lá no livro mesmo do grande mestre Carlos Grace, né? Cita o nome dele lá. Depois tem aí o Vicente Gonçalves, o mestre senador, que todo mundo acha que eu sou linhagem dele, né? E aluno dele. Tenho um respeito muito grande porque acrescentou muito o meu jiu-jitsu e a minha vida, né? Inclusive realmente com a humildade, com a simplicidade e com moral. Então é o que ele punha. Então, para ele, eu era o número 1 daqui mesmo. Tudo que vinha procurar jiu-jitsu, ele falava assim,
meu número 1 é aqui, Hilton Leão. Né? Então isso foi a conquista que eu já fui iniciando justamente com a humildade e com respeito e com disciplina. E as décadas que foram passando, aí veio outro que foi tive contato com o Taquiano, não fui aluno também de Taquiano, mas quer queira ou não, a gente fazendo treinamento de seleção, né, que eu fui técnico da Federação Mineira por anos e anos. Depois teve o Leão Branco, também famoso, que o pessoal do Rio conhece, né, que é da época ainda lá o grande mestre Robson Grace, agora era menino, né? E eles ficavam brincando, jogando ele para lá e para cá, e o Leão Branco teve esse contato, chegou a ser o segundo do mestre Hélio, lá no Clube Regatas do Rio. Tive a felicidade de tê-lo aqui quase 2 anos, passando para meus detalhes, coisas que quando eu passo para vocês, falo, eu inventei, não inventei coisa alguma, eu copiei aquilo que passaram para mim. E quando eu passo para vocês, os meus alunos, eu já digo, por favor, não sou eu, Hilton Leão, que estou passando para vocês, são cópias daqueles mestres que passaram na minha vida e que me ensinaram. E o senhor foi esperto, né? O senhor fez como uma esponja, sugou e aprendeu as melhores técnicas, né? Então, isso foi jogado mesmo no baú, porque diz assim, quando me aperta, que eu abro o baú e aí o negócio fica ruim, pesado. Mas é verdade, eu uso aquilo que me ensinaram e durante as minhas aulas, o que eu passo é exatamente aquilo que eu consegui aprender e aquilo que eu vivi até o momento. Eu passo a minha vida, a minha experiência. O senhor falou aí do mestre José Senador. Sim. E ele foi o fundador, juntamente com o senhor. E quem mais fundaram a Federação Mineira de Jiu-Jitsu? Na época, que ano que foi, né? Ela foi fundada, o trabalho começou em 74, né? Mas na verdade a documentação, as coisas todas foram em 75. Foi onde ele me procurou e falou, Hilton Leão, preciso de você e da sua equipe para fundar a Federação Mineira. Você topa? Eu falei, estou dentro mesmo, você pode contar comigo. Tanto é que a minha academia é 02 na Federação Mineira, não tem como tirar, e o meu faixa preta no 03. Eu sou o número 3 da Federação Mineira. Muita história. Isso prova realmente que quando eu digo, você não é fundador, eu posso não estar lá no nome dos papéis, mas eu sou. Em documento, ninguém mais. Como é que vai provar ou reprovar isso? Minha academia é 02, eu sou o preta 03, como não sou fundador? Não tem como, né? Não tem como, né? Então, uma coisa que todo mundo desconhece, talvez até você, quem foi o primeiro presidente da Federação Mineira? Até onde eu acho foi o José Senador, né? Ele foi o fundador, ele fundou, criou e fundou. O primeiro, aquela carteirinha que eu mostrei para vocês, pode ver lá, está assinado lá, Geraldo Maia. Geraldo Maia foi o primeiro presidente da Federação Mineira. Acabou o mandato dele, então o mestre senador, presidente, e nessa época ele era vice-diretor técnico. Então Geraldo Maia é presidente e ele vice-diretor técnico. Ele era o técnico da Federação Mineira. Isso que eu digo. Eu tenho certeza que não só eu não sabia, mas muita gente aí agora muita aprendeu, gente fica enchendo bola de e fulano de tal aí, mentira, tá? Primeiro presidente Geraldo Maia e ele diretor técnico. Quando ele foi para a presidência, Hilton Leão ocupou o lugar dele. Então, quando o mestre senador virou o presidente, o senhor passou a ser o diretor técnico. Exatamente, eu passei a ser o diretor técnico.